O nosso estudo de hoje, então, é o texto de número 70 do nosso livro Fonte Viva. Deixa eu abrir rapidamente aqui também, porque eu acabei tendo que fazer uma alteração rápida. Só um instantinho, rapidamente que a gente já volta. O nosso estudo de hoje, então, o texto número 70 do nosso livro Fonte Viva, intitulado Solidão. E como Emmanuel separou para nós aqui uma passagem do livro de Mateus, no capítulo 27. Mateus 27 é o capítulo que trata dessa passagem da crucificação de Jesus. Então a gente faz uma leitura breve, até porque é importante, todas as vezes que nós estudarmos esses textos que chegam para nós, trazendo como ponto de reflexão versículos da Bíblia, versículos do Novo Testamento em especial, é importante que vocês recorram ao próprio Novo Testamento e façam leitura completa do capítulo. Porque se por um lado essas passagens trazem para nós, por elas próprias, uma linha de raciocínio, muitas vezes entender o contexto em que elas se apresentam, traz para nós uma compreensão maior dessa passagem. Então, por isso, nós lemos um versículo, um capítulo, versículo, e para nós isso basta. Na verdade, é importante, então, recorrer a uma Bíblia. Se não tiver uma Bíblia em casa, recorra, então, a uma Bíblia online. Nós temos vários sites que trazem para nós, que deixam à nossa disposição esse tema para o nosso estudo. Então, capítulo 27, versículo 23, a gente vai ler, então, o capítulo desde o início, para facilitar aqui o nosso entendimento. Depois a gente traz as nossas considerações. Então começa aqui para nós. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E, maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre de ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-na pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais chamavam, dizendo: seja crucificado.
Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre vós e sobre nossos filhos, sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzido Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, atiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E aqui depois a gente já conhece toda a história, né, o que se refere a essa passagem, né, bastante traumática na história do cristianismo. E o que vale para nós, quando nós realizamos esses estudos, principalmente relacionados com temas bíblicos, é que nós, dentro do Espiritismo em especial, isso acontece com a grande maioria de nós temos uma facilidade muito grande de memorizar passagens, trechos, versículos desses capítulos, sem, entretanto, conhecer a história em que eles se encontram inseridos. Então a passagem de Pilatos, por exemplo, dizendo que lavo as minhas mãos. Então normalmente nós fazemos essas citações, mas dentro do contexto em que nós desejamos, não exatamente no contexto em que elas foram, em que elas estão presentes, né, do qual elas fazem parte. Por isso, para nós é fundamental que nós façamos sempre que tivermos oportunidade, como é o caso, por exemplo, do estudo do Fonte Viva, que nós façamos um estudo completo da passagem bíblica e da interpretação que se faz. Muitas vezes elas não estão conectadas, porque a passagem traz para nós uma ideia interessante e nós desenvolvemos uma ideia a partir da perspectiva espírita e não dentro da situação em que ela aconteceu. Então é importante fazermos esses estudos, né, paralelos, tanto o estudo bíblico, que é muito importante para nós, já que nós, né, nos sustentamos pela filosofia cristã, que não significa necessariamente que seja a única, que tenha validade dentro dos nossos estudos, e ao mesmo tempo nós adquirimos conhecimento, conhecemos um pouco da história. Então, para nós espíritas, temos assim uma certa resistência quando se fala em estudos bíblicos, mas é uma questão de cultura, não é uma questão de formalização religiosa, né? De falarmos assim que nós estudamos a Bíblia e tudo mais. Então, como nós entendemos a Bíblia como sendo um livro histórico, que traz ali passagens interessantes a respeito da história da humanidade, em especial dentro desse campo espiritual, trazendo a história de Jesus, vale para nós esse estudo a título de informação, a título de conhecimento, para fundamentar a nossa interpretação dentro dos ensinamentos cristãos. Principalmente agora que nós estamos iniciando os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz também estudos a respeito de certas passagens. Como o próprio Kardec fez, ele separa então 2 ou 3 versículos de uma determinada situação e desenvolve um raciocínio a partir dali. É importante para nós pegarmos então a passagem, o capítulo de preferência, né, do Novo Testamento, e fazermos a leitura completa para termos uma noção mais completa do que de fato aconteceu. Muito bem. A partir dessa passagem aqui do Novo Testamento, que fala sobre a crucificação de Jesus, que não é o caso para nós estudarmos exatamente aquele evento, né, porque isso já é conhecimento de todos nós, e nós já fizemos outros estudos a esse respeito também. Mas falarmos exatamente do fato de tantas pessoas estarem envolvidas na difusão daquela nova filosofia naquele momento, e somente um ser responsabilizado. Porque é exatamente o título desse nosso estudo de hoje, quando ele fala sobre solidão. Que solidão significa essa? Que isolamento significa esse? Emmanuel separou para nós aqui essa passagem, o versículo 23, que nós lemos, e ele diz assim, né, o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Emmanuel traz para nós, então, esse raciocínio. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever,
experimentas a solidão dos cimos, e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilham o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração da cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacione os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides, não esqueça, que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Muito bem, bom dia pessoal que chegou. Desse texto aqui, nós temos que considerar a nossa realidade. Uma realidade em que muitas vezes não compreendemos qual é a real razão de nós estarmos aqui hoje encarnados. Todos nós, quando estudamos a doutrina, nós fazemos um retrospecto, uma viagem no tempo, tentando construir, encaixando cada uma das peças, a nossa própria história. Então nós pensamos assim, todo espírito, quando ele reencarna, e a reencarnação, nós sabemos, é uma necessidade para que o espírito possa se desenvolver através de tarefas específicas aqui no mundo físico, onde ele é motivado pela restrição que a matéria acaba impondo, a restrição dos laços, né, de convivência, seja da família, seja de um determinado ambiente, de uma pequena parte da sociedade onde ele se encontra, seja através das restrições sociais, pelas limitações financeiras, pelas limitações do local onde ele vive, pelos impulsos, né, que os desequilíbrios do corpo físico acabam impulsionando também através das doenças, das limitações, e de todas as experiências que todo esse conjunto que forma esse cenário acaba oferecendo. Então nós fazemos uma programação, trazendo aqui para nós, não de uma forma detalhada, né, porque a gente lembra que tudo aquilo que chega para nós, chega como base, e a partir dessa base, nós então desenvolvemos, através do nosso livre-arbítrio, pelas escolhas, pelas experiências, pelas consequências daquilo que a gente vive, vai nos conduzindo por determinados caminhos, né, dentro dessa base. Então nós fazemos uma programação. O que nós vivemos no passado, quais foram as nossas necessidades, quais são as nossas necessidades evolutivas a partir daquilo que foi vivido, porque quando nós vivemos, a parte interessante desse período inter-reencarnações, ou seja, na erraticidade,
é quando o espírito faz um balanço da sua própria vida, das experiências que ele viveu. E aí então ele faz um retrospecto de tudo aquilo que ele teve de oportunidades, das escolhas que fez, dos erros e dos acertos, né, ou dos equívocos e daquilo que ele fez de correto. E aí então no plano espiritual ele faz aquele balanço. O que exatamente ele conseguiu acertar e o que ele ainda não conseguiu acertar. E é exatamente essa segunda parte daquilo que não deu certo, daquilo em que ele fracassou, ele acaba fazendo uma programação em torno daquilo. Por um lado, estimulando aquilo que fez de correto, e por outro lado, traçando uma programação que o ajudasse a se fortalecer e a corrigir aquilo que fez de errado. Então, para nós que chegamos no mundo espiritual, nós fazemos uma avaliação profunda e muitas vezes bastante dolorosa também, porque o espírito, quando ele chega no mundo espiritual e toma consciência de si mesmo, e depois ele olha para trás nas experiências que ele viveu no mundo físico e começa a observar os equívocos que ele acabou praticando, pela sua ignorância, pela sua fraqueza de caráter, pelos impulsos, pelas tendências que ele possuía, ele acaba sofrendo muitos constrangimentos. E é daí então a importância que, quando os espíritos dizem para nós, que grande parte daqueles espíritos que tomam um pouco de consciência sobre a sua evolução, sobre si mesmo, de implorarem muitas vezes uma oportunidade reencarnatória. Então imploram por isso, choram de joelhos pedindo para que retomem uma reencarnação física para corrigirem aquilo que fizeram. E muitos de nós fizemos isso. E o fato de nós estarmos aqui hoje, dentro dessa oportunidade física, é para nós um grande privilégio. Embora muitos de nós não tendo ainda essa consciência, nós lamentamos, nós sofremos, tudo por causa disso dos sofrimentos que as experiências físicas acabam proporcionando. Então muitos de nós pensam assim, eu não vejo a hora dessas dificuldades irem embora, não vejo a hora dessa situação terminar, para que eu possa recomeçar alguma coisa nova, recomeçar alguma coisa que me proporcione felicidade. Só que, na verdade, estarmos aqui hoje é um grande privilégio. É como se nós observássemos os alunos que estudam numa grande universidade sofrendo por causa das provas, sofrendo por causa dos trabalhos, das tarefas, das aulas, e quem está de fora fica simplesmente dizendo, né, poxa vida, como eu queria estar no lugar daquelas pessoas. Porque quando terminar aquele curso que eles estão fazendo, eles vão conseguir alcançar, né, um grande conhecimento e uma grande posição para exercerem e fazerem aquilo que gostam. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos numa universidade, a grande universidade da vida aqui no mundo físico, onde nós estamos estudando e trabalhando para poder crescer. Então nós fazemos a nossa programação. Qual vai ser o curso que nós vamos estudar nessa grande universidade? Vai depender da necessidade de cada um. Vai depender das tendências, né, daquilo que realmente é importante fazer de correção. Porque nem todos nós temos os mesmos currículos de erros e acertos. Isso é muito subjetivo. Vai depender da experiência, do histórico de cada um. Mas nós estamos aqui hoje, vivendo essas experiências. O mundo físico para nós hoje, então, ele é um grande, como eu sempre falo para vocês, um grande pátio de obras. Mas, de um modo geral, estarmos aqui hoje, para nós, é a necessidade de buscar satisfação, buscar prazer. Isso nós vemos no dia a dia. O que as pessoas querem exatamente da vida? Elas querem a felicidade, elas querem o prazer, elas querem a alegria. Só que tudo isso baseado naquilo que o mundo físico pode oferecer. Né? O mundo físico pode nos proporcionar, em termos de satisfação física, satisfação de poder, satisfação de recursos, de dinheiro, de relacionamentos. Então nós buscamos esse prazer. É uma tendência natural. Porque como espíritos que somos, como seres humanos que somos, nós queremos viver dentro de um ambiente que nos proporcione bem-estar. Todo mundo quer isso, até os espíritos mais elevados, os espíritos que já alcançaram toda a depuração, eles também desejam o bem-estar. Só que cada um busca essa condição dentro do seu conhecimento. E nós ainda, por estarmos nessa fase bastante
infantil ainda da nossa evolução, eu não vou dizer primitiva, porque nós já saímos felizmente desse estágio, nós vivemos ainda essa condição infantil, e como qualquer criança que deseja viver essa satisfação, nós buscamos aquelas brincadeiras que são, né, como os espíritos dizem, brincadeiras pueris, brincadeiras ingênuas, improdutivas, como uma criança que se senta à frente de uma televisão comendo biscoito. Então, o grande prazer para ela é assistir um programa infantil e comer aquele biscoito saboroso, e depois brincar com as outras crianças. Assim que nós vivemos ainda. Mas, felizmente, a gente vai amadurecendo. Existem crianças naquela fase inicial, e existem crianças que começam a já alcançar um pouco mais de consciência. A nossa condição hoje é dessas crianças exatamente que começa a entrar na pré-adolescência, já começa a ter um pouquinho mais de amadurecimento, de responsabilidade. E isso exatamente porque não apenas é uma consequência natural da nossa evolução psicológica, da nossa evolução moral, mas principalmente por causa do conhecimento que nós vamos adquirindo em torno da filosofia que nós abraçamos. Reforçamos que não é fora do Espiritismo, não há salvação. Mas toda a grande doutrina que traz para aqueles que são os seguidores uma filosofia consistente, uma filosofia verdadeira, uma filosofia que se encontra afim com essas leis morais que nós estudamos, com essas leis naturais que conduzem nossas vidas, esses indivíduos já estão então saindo dessa fase da infantilidade e já alcançando essa pré-adolescência. Então nós estamos aqui hoje, percebendo que a nossa vida não é simplesmente um local de diversão, mas nós começamos então a buscar comprometimento. Nós nos comprometemos com aquilo que nós estudamos, com as nossas responsabilidades, com aquele caminho que nós temos que seguir, com aquela filosofia, e começamos a perceber também que não basta apenas seguir uma filosofia, mas é importante vivê-la. Isso nós estamos cansados de conversar, de ler, de ouvir, porque não basta simplesmente sermos seguidores, como normalmente isso acaba sendo pregado pelas religiões tradicionais, que você tem que seguir Jesus, e seguindo Jesus já é o suficiente para que você se salve. E na verdade a salvação não se dá dessa forma. A salvação se dá exatamente por aquilo que se faz, por aquilo que se constrói. Como Jesus lembrou, né, a cada um segundo as suas próprias obras. Então nós começamos a alcançar um grau de maturidade em que nós percebemos que se você não trabalha, você não colhe, você não tem retorno. Aquele agricultor que não semeia, que não cuida da sua plantação, ele não consegue colher os frutos dessa produção e consequentemente não consegue se alimentar. Então nós já saímos dessa fase da fantasia e percebemos que temos, de fato, que trabalhar muito, temos que trabalhar não apenas para uma conquista material, mas principalmente para uma conquista moral. E quando a gente fala sobre esse trabalho, de imediato, a primeira imagem que vem na nossa mente é o trabalho da caridade, em que você precisa exercitar a caridade numa instituição, num centro espírita, numa igreja, não importa. Mas como nós já dissemos, nós também podemos, através dessa autodoação, alcançarmos, sem dúvida nenhuma, né, essa autoiluminação, esse brilho interior. Mas, como nós lembramos sempre, não importa onde nós estejamos, não importa se eu me encontro na empresa onde eu trabalho, não importa se eu estou dentro da minha família, se eu me encontro dentro de um grupo de estudos, né, para formação acadêmica, onde eu estiver, qualquer atividade que eu realizar que tiver como ponto fundamental valores morais, isso já será significativo. Então eu posso trabalhar, por exemplo, numa agência bancária, ser um bancário, e aí eu penso assim, eu tenho que acabar meu trabalho correndo, porque depois eu preciso correr para o centro espírita para fazer ali meu trabalho de caridade. E ele se esquece que dentro da agência bancária ele pode ter esse comportamento, através de um relacionamento saudável com seus amigos, através de uma dedicação honesta por aquilo que faz. Então não importa onde nós estejamos, nós sempre temos oportunidade de exercermos esses valores. Então nós não podemos separar o exercício de evolução espiritual com os nossos compromissos terrenos. Tudo tem que estar exatamente conectado.
Porque aquilo que como eu falo para vocês, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, onde quer que eu esteja, 24 horas do meu dia, tem que estar embasado dentro daqueles princípios. Porque esse exercício ele é contínuo, eu não tenho hora para ser uma pessoa de bem e depois a outra hora para ser uma pessoa que eu tenho que trabalhar. Tudo acontece ao mesmo tempo. A Miriam lembrou aqui que já não cometemos erros, né, sem que isso não mexa com a nossa consciência. Esse discernimento do certo e do errado já é um sinal significativo desse nosso crescimento. E depois, quando a nossa consciência começa a sinalizar, isso mostra um segundo passo de grande relevância nesse processo de nossa transformação. Porque há um tempo não muito distante, nós praticávamos esses erros sustentados, né, principalmente elas motivados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, de queremos ser felizes, né, às custas de tudo e de todos, sendo que a nossa felicidade sempre vai ser mais importante que a felicidade dos outros. Isso num tempo não muito distante era para nós uma prioridade. E nós utilizávamos como justificativa essa necessidade de sermos felizes. Então nós procurávamos sempre desculpas, dizendo assim, olha, eu fiz isso porque eu precisava, eu fiz isso porque ele não me compreendeu, eu fiz isso porque todo mundo está errado, eu estou certo. Hoje a gente já reluta um pouco mais de usar esse tipo de argumentação. A gente pensa assim, eu fiz, mas eu poderia ter feito diferente. Aquilo que foi feito eu posso tentar corrigir agora. Então a gente já começa a pensar de uma forma mais diferente, né? Então, que é exatamente isso, né, Marcelo? Correta, equilibrada é o que a gente costuma fazer hoje. Mas voltemos então ao nosso ponto. Quando nós começamos então a abraçar essa filosofia, para não sairmos do tema que nós estamos aqui hoje estudando, quando nós começamos a abraçar essa filosofia, nós naturalmente começamos então a caminhar por um caminho que traz restrições na sua margem, né? Ou seja, eu começo a identificar aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. E de certa forma, nós começamos então a nos diferenciar, né? A nos diferenciarmos daquilo que normalmente os nossos companheiros de jornada costumam viver. Então, eu até conversava com a Miriam ontem sobre isso, que muitas vezes nós temos aquele hábito de falar palavrões, né, de xingar, de brigar e acontecer. Então, normalmente as pessoas fazem isso com toda naturalidade, porque todo mundo faz. Então, normalmente a gente acaba se afinizando com aquilo que a maioria da forma como a maioria se porta, exatamente porque nós queremos fazer parte desse grupo. Então, se todo mundo faz assim, e eu também faço, significa que eu sou aceito por aquele grupo. Então existe até uma questão psicológica que trata dessa questão, que diz assim que nós nos sentimos mais felizes quando nós fazemos parte de uma comunidade. Nós não precisamos nos isolar dessas pessoas. Então, como nós fazemos tudo aquilo que os outros fazem, nós começamos então a formar os nossos grupos, seja por uma questão de que música eu gosto, que time de futebol eu torço, para que tipo de trabalho eu realizo, que tipo de conduta eu tenho, que tipo de festas me proporciona prazer. Então eu faço parte daquele grupo e me sinto feliz porque eu vejo pessoas que são iguais a mim. Só que nós sabemos que o mundo hoje se encontra numa fase de valores ainda bastante desequilibrados. E que se nós queremos fazer parte desse mundo, nós teremos que também nos conduzir daquela mesma forma. Então essas influências que nós recebemos, nós devolvemos, né, através desse comportamento afim com esses semelhantes. Mas aí então nós percebemos, mas espera aí, eu estou fazendo aquilo que todo mundo faz, só que isso é errado. Então eu já não quero mais fazer isso. Já não quero mais me conduzir dessa forma. E aí então nós começamos a ser mais seletivos. Olha, aquelas pessoas com quem eu convivia, aquele tipo de comportamento que eu tinha antes, eu já não tenho mais. Eu já não sinto mais satisfação nisso, porque pode até me proporcionar algum tipo de prazer. Mas ao mesmo tempo isso me traz um drama de consciência que acaba me trazendo desconforto, que acaba me trazendo uma certa culpa, que aliás é um dos grandes dramas que todos nós vivemos, né? A culpa e o medo, a gente sempre lembra disso, que são duas âncoras
que nós carregamos, que infelizmente nos impedem de sermos felizes. E aí então, quando nós começamos a mudar a nossa conduta, é natural que nós começamos então a nos afastar daquilo que para nós era uma prática natural. O Braz lembrou aqui, em muitos anos que me tornei vegetariano, eu ficava chocado em ver as pessoas comendo tanta carne. Aí em um churrasco eu ficava chocado, né? Depois eu me acostumei. Pois é, Braz, né? A gente não pode ficar tão chocado porque a gente tem que entender que cada fase da nossa evolução, ela passa por um estágio de mudança que acontece gradualmente. A gente não pode esperar que as pessoas se transformem no tempo que nós desejamos, porque elas também esperam que nós nos transformemos em muitas coisas que nós resistimos, né, no tempo delas. Então não é só uma questão do que nós nos alimentamos, do que nós ingerimos, as substâncias, mas em comportamentos naturais, né? Então nós começamos a ser mais seletivos com relação às pessoas com que nós convivemos, às ideias que nós compartilhamos. Então se de repente eu tenho um grupo de amigos e esse grupo de amigos se reúne para poder falar mal de política, para falar mal de pessoas e tudo mais, chega uma hora em que eu penso assim, ou eu convivo com eles tendo a mesma conduta, falando mal das pessoas, falando mal das situações e tudo mais, ou eu frequento com eles fazendo de conta que eu não estou ouvindo, ou eu simplesmente paro de conviver com eles. Então a gente já começa, vocês podem perceber isso, que naturalmente a gente vai, aquelas pessoas com quem eu convivia já não são mais as minhas grandes amigas como eram antes, que durante a juventude tinha um comportamento, depois tem outro, a gente vai mudando, né? Pois é, fica sem assunto, fica até desconfortável, né, Andréia? Quando você vai para um lugar, você já pergunta quem vai. Vai fulano, ciclano e beltrano, né? Poxa vida, mas quem vai comigo? Eu tenho que levar uma companhia. Por que eu tenho que levar uma companhia num lugar que tem tanta gente? Exatamente porque aquelas tantas pessoas que estão lá, aquela tanta gente já não é mais aquele grupo que me agradava antes. Então por isso quando eu vou a uma festa, quando eu vou a algum local e eu percebo que as pessoas que estão ali não me agradam, então eu levo alguém comigo. Naturalmente alguém que tem afinidade, porque aí então eu posso ficar só conversando com ela e aí o tempo passa mais rápido, ou então eu aproveito melhor aquele momento. E por que isso acontece? Exatamente por causa dessa seletividade que a gente vai vivendo. E essa mudança de conduta, essa mudança de pensamento, se dá exatamente por aquilo que a gente vai aprendendo. Por aquilo que a gente vai estudando e compreendendo também, não apenas aprendendo, mas compreendendo. E aí, indo mais profundo, isso porque é algo muito, muito natural, algo muito superficial, né, quando a gente fala sobre relacionamentos comuns, relacionamentos da nossa sociedade e tal. Mas quando a gente começa a aprofundar um pouco mais, né, esse campo moral, e a gente já começa a ver as pessoas como irmãos fraternos, começa então a valorizar um pouco mais a necessidade, a dor dessas pessoas, e a gente começa a se sensibilizar e começa então a mudar a conduta também, aí então a gente começa a entrar num campo muito mais restrito. Porque aí então quando a gente demonstra uma certa preocupação, e a gente vê muito isso, que muitas vezes aqueles que se destacam, nós ouvimos isso aqui nas nossas mensagens reflexivas no início, que falava exatamente isso, né, que quando a gente começa então a observar aqueles que se destacam no nosso mundo, se destacam exatamente pela doação, pela autodoação que viveram. De perceber assim, olha, eu tenho a minha vida, mas viver a minha vida unicamente, isoladamente, já não é mais satisfatório. Eu tenho que buscar nas pessoas uma forma de ajudar. Eu tenho que buscar nessas pessoas uma oportunidade de crescer, porque eu vejo que a necessidade delas é para mim um instrumento de crescimento. Porque primeiro a gente busca o motivo de crescimento dentro de nós. Eu cresço porque eu estou inteligente, porque eu estou equilibrado, porque hoje eu tenho ideias diferentes e tudo mais. Mas depois eu começo a observar que isso já não é mais o suficiente, porque o meu mundo já foi explorado, as minhas situações já foram controladas. Mas aí eu começo então a buscar à minha volta as oportunidades de crescimento. É aí que a gente começa então a exercer esse trabalho caritativo, esse trabalho de caridade. Só que ele tem um preço. Chega um momento em que você começa a se colocar como aquele que ajuda, e muitas vezes você começa a perceber que você não é ajudado. Exatamente por causa desse isolamento. Porque de um modo geral a gente vê que o nosso mundo é muito carente. E quando você percebe que mesmo sendo carente, você pode ser uma referência, um expoente que pode ajudar as pessoas, aqueles que só desejam receber,
vão então em busca, né, dessas pessoas. E é exatamente ali que ela começa a se sentir isolada. E se sentir isolada por quê? Porque ela consegue ajudar, mas não consegue encontrar aquele que pode ajudá-la. E não apenas ajudar numa necessidade que a gente vive hoje de material, financeiro e tudo mais, mas a gente fala assim de alguém que possa olhar para você não como um pedinte, mas olhar para você como um igual, com quem você pode conversar, com quem você pode desabafar, com quem você pode trocar ideias sobre várias situações. Então, é natural que quando se coloca naquela condição de maior equilíbrio, de maior sustentação, comece então a surgir o isolamento. Nessa nossa história, que nós lemos aqui no nosso texto, Emmanuel já pega pesado, né, colocando como referência Jesus, né, que longe de nós, né, ainda, né, nos colocarmos nessa mesma condição de alguém que veio, sensibilizou as pessoas, se destacou no mundo por aquele que faz, por aquele que ensina, por aquele que ajuda, mas muitas vezes no momento em que a grande cobrança chega, é exatamente no momento em que ele se vê sozinho. Mas a pergunta é então, se nós sabemos que essa é uma consequência natural desse tipo de conduta, de começarmos a nos tornar trabalhadores nessa seara do bem, vemos isso, por exemplo, você vai a uma casa espírita, e então você é um trabalhador de uma casa espírita que ajuda as pessoas. Por exemplo, né? Tá, e você sendo um trabalhador da casa espírita, quantos são aqueles que podem te ajudar quando você precisa? Então você tem ali, por exemplo, 100 frequentadores na casa espírita que sempre recebem palestras, estudos, atendimento fraterno e coisa e tal, e quando você precisa ouvir uma palavra amiga, quando você precisa de um ombro amigo, quantos são aqueles que estão à disposição? Então é exatamente porque a gente vê que é como se fosse uma pirâmide, em que a base é de todos aqueles que são necessitados, e vai subindo ao topo dessa pirâmide aqueles que vão alcançando uma condição de maior equilíbrio e de disponibilidade também em servir. E aquele que se encontra no topo dessa pirâmide, naturalmente a gente usa como referência maior, né, o nosso próprio mestre. Mas nós nos encontramos ainda ali, ainda que seja, né, numa parte muito baixa daquela pirâmide, já conseguimos sair daquele ponto mínimo, onde todos são carentes, todos são necessitados, todos são sofredores. Seria mais ou menos como se nós fizéssemos uma comparação, né, uma comparação simples, né, de pensarmos assim: um professor ensina muitos alunos, mas quem ensina o professor? Tem que ser um professor que tenha mais conhecimento que o professor, e assim vai subindo. No caso de um hospital, por exemplo, o médico e o enfermeiro atendem aos doentes. Atendem os doentes, né? E quem vai atender aos médicos e os enfermeiros quando eles precisarem de atendimento? Então observamos que vai ficando cada vez mais restrito. Então esse isolamento que acontece dentro desse campo moral se dá exatamente, pois é, outros médicos, mas quantos médicos tem comparados com outros, né, locutor? Bom dia. Comparados com os tantos pacientes que eles precisam. Então, dentro desse campo moral que nós estamos abordando, dentro desse campo moral que nós estamos observando, esse isolamento acontece exatamente por causa dessa mudança de conduta, quando já não é mais satisfatório. Ou seja, viver aquilo que todo mundo vive já não é mais o suficiente. Porque esse tipo de prazer ele tem o seu preço, e é um preço bastante doloroso, porque ele traz consequência não só para a própria pessoa, como para aqueles que estão à volta, que servem de objeto de satisfação. E quando eu falo objeto de satisfação, a gente fala em termos de presença, em termos de comportamento, em termos de relacionamentos. Isso é que nós observamos hoje. Mas a pergunta é, se a gente sabe que é um campo difícil, se a gente sabe que é um caminho doloroso, esse do serviço, esse do trabalho, esse da autodoação, por que nós devemos seguir por ele? O Braz lembrou aqui, né, lembrei do velho Chico que pediu para desencarnar em um dia, que a nação brasileira estivesse bem feliz, né? Pois é, né, nesse momento. Então quando a gente vê que é difícil esse caminho, por que seguir por ele? É exatamente por aquilo que nos espera. Porque nós temos essa compreensão do mundo espiritual que nós comentamos no início. Lá naquele começo, o espírito faz a sua programação para poder ali saldar os seus débitos morais.
para poder resolver os seus problemas que têm pendentes. E depois nós chegamos aqui com mais consciência. E apesar dos erros que nós ainda praticamos, que infelizmente nós não somos infalíveis, ainda, pelo menos nessa nossa condição, né? Nós somos ainda, né, equivocados, ainda temos tendências, temos vícios, temos dificuldades, mas nós começamos a fazer uma análise mais cuidadosa e nós percebemos que essa transformação moral, embora ela seja dolorosa, embora ela nos isole de alguma forma, ela traz a sua compensação, porque depois, ao retornarmos para o mundo espiritual, virá um novo balanço, onde nós faremos uma reflexão sobre como foi a nossa última existência. E aí então a gente vai encontrar não apenas erros, mas vai encontrar o trabalho, vai encontrar mudança de conduta, e vai começar então a perceber que nós estamos nos afinizando agora com outro grupo, não mais com o grupo daqueles que compõem, né, a base da nossa sociedade, que ainda demonstra fraqueza de caráter e tantos vícios. Mas nós encontramos agora um grupo mais seletivo e mais virtuoso, e nós começamos a fazer parte desse grupo. Não é uma elitização, mas é uma seleção natural desse campo moral com o qual nós vamos nos afinizando hoje. Então a gente vê que dentro dessa pirâmide moral que nós colocamos, quem são os espíritos viciosos, os espíritos ainda com grande fraqueza de caráter, e quantos são aqueles espíritos que vão ascendendo nessa escala para poder chegar, por exemplo, nos espíritos que são nos bons espíritos, nos espíritos mais elevados, nos espíritos nobres, até chegar nos espíritos puros. Então vemos assim que nós subindo nessa pirâmide, lá no topo é o objetivo que nós queremos alcançar. Aliás, todo mundo quer alcançar. Porque quando a gente pensa dentro dos dogmas que são passados para nós hoje, né, através dessas escolas tradicionais religiosas, nós vemos assim que todo mundo quer ir para o paraíso, mas ninguém quer se transformar moralmente. Hoje a doutrina nos proporciona isso. Se você quer alcançar um grau de elevação moral, há a necessidade do sacrifício. Mas não do sacrifício pessoal, mas do sacrifício das nossas fraquezas. O sacrifício daquilo que para nós é hoje prazeroso, mas que nós sabemos que traz um efeito negativo. Porque nós pensamos assim, inclusive foi até uma mensagem interessante que eu li ontem, que o espírito Calunga, né, é uma entidade que fez parte da Umbanda, que trabalha com o médium Luiz Antônio Gasparetto, né, que não é espírita, ele é espiritualista declarado, e esse espírito ele é um espírito muito presente, trazendo essas mensagens de sabedoria para nós encarnados. E ele dizia assim: nós temos que parar de misturar amor com sacrifício, de confundir uma coisa com a outra. O que significa isso? Que muitas vezes nós observamos que achamos que o verdadeiro amor é aquele que se sacrifica. Beijo, Sandra. O verdadeiro amor é aquele que se sacrifica. Na verdade, o amor não se sacrifica. O amor faz porque ele tem vontade de fazer. Se é sacrifício, é porque não é amor. Porque quando a gente pensa dessa forma, né, o que acontece? Quando eu tenho que fazer alguma coisa por alguém, baseado nesse amor, e para isso me proporciona algum tipo de sofrimento, significa, na verdade, que eu estou sacrificando aquilo que para mim é mais importante. Se é mais importante para mim, mas mesmo assim eu abro mão, então isso é sacrifício. Se eu faço por amor, eu faço por satisfação. Então hoje a gente tem que pensar dessa forma. Essa mensagem, quando ela fala dessa solidão, fala da solidão da convivência, fala da solidão dos prazeres, da satisfação que o mundo hoje vive. E basta a gente ligar a televisão, ligar os nossos televisores, observar no meio onde a gente vive, que vai ser fácil perceber exatamente o que as pessoas querem para ser felizes. O que as pessoas querem para sentir prazer. E a gente se pergunta: esse é o prazer que eu quero? É esse tipo de satisfação que eu quero? Certamente a gente já não vê mais isso. Não é muito interessante, né, Cindizinha? Então, é isso que a gente quer? Claro que não. A gente quer buscar coisas novas, quer buscar coisas mais elevadas, mas exige naturalmente um esforço da nossa parte. Porque muitas vezes a gente quer e nem sempre a gente se esforça para isso. Todo mundo pensa assim, né? Olha, quando eu chegar no mundo espiritual, eu quero encontrar com os espíritos nobres, quero encontrar com os espíritos que são felizes, num ambiente diferente. Aí a pergunta é: mas o que você faz para merecer isso?
Aí a gente começa a dar aquela coçadinha na cabeça, veja bem, é porque eu sou ainda um espírito inferior, um espírito imperfeito. Então, esse é um argumento muito cômodo para todos nós, de utilizarmos esse título de espírito perfeito e não pensar em espírito em aperfeiçoamento. Porque imperfeitos nós éramos. Hoje nós somos espíritos que, embora não sejamos perfeitos, nós estamos trabalhando para alcançar essa perfeição. Então é esse o trabalho que nós temos que realizar, esse é o esforço que vale a pena para todos nós. Então essa mensagem de solidão, por que fazemos tanto trabalho sabendo que ele vai nos proporcionar esse tipo de solidão? Voltando aqui no último trecho. Não relaciones os bens que já espalhaste. Ou seja, não começamos a fazer uma contabilidade daquilo que eu fiz de caridade, daquilo que eu fiz de bom, que eu fiz de mal, para poder chegar naquela condição. Façamos simplesmente por fazer, por uma questão de compromisso de consciência, consciencial, né, de uma vontade de fazer a coisa certa, de uma vontade de transformar o pequeno mundo que nós vivemos. Não precisamos pensar em transformar o planeta, porque nós não temos ainda essa capacidade, mas certamente podemos transformar o pequeno mundo à nossa volta. Então, confiemos, né, nesse infinito bem que nos aguarda. E continua aqui Emmanuel: não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não esqueça que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Nós não precisamos sofrer essa perseguição e muito menos a crucificação. Mas tudo aquilo que nós recebemos contra as escolhas que nós fazemos, que isso seja para nós maior motivação ainda. E não simplesmente aquele ponto de desânimo. Eu não vou fazer mais isso porque as pessoas estão falando de mim, as pessoas estão se afastando de mim. Se a minha consciência me coloca num caminho correto, então eu devo seguir por ela. E confiar no bem que nós estamos construindo, que é o mais importante. Porque é muito comum, para a gente poder fechar, nós renunciarmos a essa tarefa que nós abraçamos por causa daquilo que os outros pensam. De dizer assim, olha, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de me conduzir dessa forma, porque a minha família está reclamando, porque as pessoas da minha volta estão reclamando, as pessoas estão falando mal, estão me criticando. E aí, como nós precisamos, e aí já é uma questão de carência, nós precisamos da aceitação e da presença dessas pessoas, então nós pensamos assim, bom, nesse caso, então eu vou parar de fazer tal coisa, porque eu sou mais feliz convivendo com elas do que fazendo aquilo que eu faço. É uma questão de condição de cada um. Para aquelas pessoas que ainda precisam dessa aceitação, que ainda vivem essa carência, renunciam àquilo que sabem que é certo, em busca de uma satisfação. E depois, lembrando sempre que, lamentavelmente, nós encontramos no mundo espiritual tantos e tantos espíritos que lamentam o tempo perdido. Aliás, essa é uma recomendação que os espíritos trazem, dizendo para nós que a maior dor que um espírito sente ao retornar para o mundo espiritual é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. E muitos de nós perdemos tempo porque nós abrimos mão do compromisso sério e importante que nós abraçamos para poder viver momentos felizes, pelo menos dentro daquela felicidade que nós acreditamos. André colocou, né, viver os ensinamentos da doutrina é uma decisão diária. Diária e uma decisão também de esforço diário, porque lembramos sempre que normalmente nós vivemos numa família heterogênea. Família que pensa diferente, que tem valores diferentes, que tem interesses diferentes. E aí então quando você toma uma decisão, vem a crítica, vem a cobrança, vem as lágrimas, vem a decepção. E aí ou nós abrimos mão daquilo que nós acreditamos ser certo, ou nós lutamos naturalmente, preocupados com a harmonia, preocupados com a união, porque muitas vezes é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, dentro de casa, a minha esposa, o meu marido não aceita o que eu faço, então eu mandei ele embora de casa. Depois chega no mundo espiritual, por que você mandou teu marido embora, minha filha? Seu compromisso era com ele, a sua caridade era com ele, não era fora de casa, não. Ah, mas porque eu estava dizendo que eu tinha que fazer caridade, só que você fez tudo errado. Volta e vai conviver com ele de novo. Então nós temos que pensar sempre quais são os compromissos que nos movem e qual é a forma correta de viver esses compromissos. É aí que está a grande questão, é aí que está a grande diferença e é aquilo que nos leva realmente a essa grande reflexão. E a doutrina nos proporciona tudo isso, a gente vai aprendendo gradualmente.
Então, meus amigos, é isso, tá? Se tiverem oportunidade, né, para fazer lição de casa, o item número 70, o texto número 70, né? Se der certo, né, André? Se der tudo certo. André está lembrando aqui, né, que na próxima vez a gente pega uma família espírita, né? Se fizer tudo certo nessa família, que se não fizer, vai voltar com ela de novo. Né? Então, leiam esse texto número 70, tá? E lembrando mais uma vez, antes de vocês irem embora, que na próxima terça-feira nós não teremos estudos. Tá? Eu tenho um compromisso na parte da manhã, então a gente faz estudo na segunda-feira e depois volta na quarta-feira. Tá bom? Então, desde já fica então o recado para vocês. Tá? Pois é, Fernando, a gente sempre espera isso, né? Mas a pergunta é, essa família bem adiantada, será que ela vai querer receber alguém como a gente? Porque a gente acha que já é merecedor de ter uma família boa, né? Aí tem uns espíritos bons que se juntam, vamos formar nossa família. Aí fala assim, mas o André também vem para cá. Ai, meu Deus do céu, vai vir aquele espírito imperfeito para cá, para trazer problema. Então, algumas vezes a gente quer uma família boa, mas a família boa não quer a gente, porque a gente não está nessa condição ainda, né? Então, vamos trabalhando gradualmente, que certamente a gente vai alcançar. Pessoal, fechando por aqui, Cindizinha, temos algum voluntário? Porque todo mundo quer assim, né? A gente pensa principalmente em casamento, né? A gente pensa no casamento, né? Todo mundo diz assim, na próxima encarnação eu vou encontrar um marido, uma esposa que seja realmente espírita, caridoso, gente bom, né? Uma pessoa boa, né? Aí a pergunta é, essa pessoa vai querer casar com a gente? Já que ela é tão boa assim? Ou a gente pensa assim, quando eu desencarnar eu quero ir para o mundo espiritual onde eu encontro espíritos felizes. Os espíritos felizes vão querer conviver comigo? Já que eu não sou ainda na condição de um espírito feliz? Só para fechar, tem um provérbio iraniano que vocês já conhecem. Deixa eu até ler para vocês aqui que eu separei, eu tenho ele aqui guardadinho para ocasiões como essa. Deixa eu pegar rapidamente aqui, peraí que é uma história bonitinha. Deixa eu lê-la dentro da... Peraí... Tá aqui, ó. Olha que história bacana. Mulher perfeita. É uma lenda sufi, né? Sufi é um dos ramos da religião islâmica. Então os sufis trazem essas histórias belíssimas, né? Certa tarde, conta uma antiga história sufi. Narudin, ou Nasruddin, tomava chá e conversava com um amigo sobre a vida e o amor. Por que você nunca se casou, Nasruddin? Perguntou o amigo. Bem, respondeu, para dizer a verdade, passei toda a minha juventude a procurar a mulher perfeita. No Cairo conheci uma moça linda e inteligente, com os olhos que pareciam olivas pretas, mas ela não era muito cortês. Depois, em Bagdá, conheci uma mulher de alma generosa e amiga, mas não tínhamos muito interesses em comum. Muitas mulheres passaram pela minha vida, mas em cada uma delas faltava alguma coisa, ou alguma coisa estava demais. Então um dia eu a conheci. Era linda, inteligente, generosa e educada. Tínhamos tudo em comum. Na verdade, ela era perfeita. E então, replicou o amigo, o que aconteceu? Por que você não se casou com ela? Pensativo, Narusdin sorveu mais um gole de chá e concluiu. Infelizmente, parece que ela estava à procura do homem perfeito. Né? Então essa aqui é a história, né? Para nós pensarmos, para nós refletirmos, né? Que muitas vezes buscamos as pessoas perfeitas e os mundos perfeitos, mas nós não nos preocupamos em nós nos tornarmos perfeitos. Então sabemos hoje que o trabalho é muito mais árduo do que nós imaginamos e muitas vezes nos cobra um preço muito alto, dependendo da tenacidade